Salve, meu amigo, minha amiga, meu inscrito aqui no canal Blindando Mentes. Aqui é o professor Pablo Jamilk e hoje eu vou falar para você sobre um tópico de filosofia que é bastante importante, que é o tópico de democracia, tá? Eu vou falar para você sobre a democracia grega para que você tenha noção de algumas coisas que talvez você sequer conheça. Democracia nunca é um fim, é sempre um meio, tá? Isso é muito importante que você saiba. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o surgimento da democracia grega e como é que ela funcionava para os gregos, para você observar como é que isso, ao longo do tempo, foi se transformando e o que é que se chama de democracia hoje, tá? Então vamos lá. Democracia, talvez todo mundo já tenha ouvido falar, que tem a ver com a forma kratia, né, que seria poder, e demo, que significa capeta. Brincadeira? Claro que não, tá? Demo significa povo, mas não povo de forma direta. Povo dividido em grupos, tá? Esses grupos eram os demos dentro da cidade-estado ateniense, tá? Então, eram 10 demos, 10 grupos que nós tínhamos ali. O que é que você tem que sacar? Antes da democracia, quem governava? Tá? Quem governava Atenas, por exemplo? Os eupátridas. O que é um eupátrida? Um eupátrida é um elitista, é um bem-nascido, é aquele detentor de poder econômico, tá? Que automaticamente também vai ser um poder social. Acontece que por causa das transformações na sociedade grega, e quais transformações eram essas, professor? Você tem uma transformação com o surgimento de novas classes, por exemplo, os comerciantes, tá? Cara, comerciante é muito importante no desenvolvimento de qualquer sociedade. Por quê? Porque quando a pessoa tinha vontade de alguma coisa, falava, vá na mercearia, né, na mercearia Palas Ateneia, porque lá o cara vai poder vender para você 1 quilo de arroz. Ou, se você precisar comprar leite condensado, pode ser ali na mercearia do fulano e tal, do Platão, entendeu? Uma coisa assim. Então, a ideia de que surgia uma nova classe, como a classe dos comerciantes, e que você tinha também os artesãos se organizando, e pessoas que não eram os eupátridas ganhando mais respeito na sociedade, fez com que os indivíduos que estavam ali, né, observando as transformações sociais, pensassem, cara, já está na hora de mudar a forma como nós nos organizamos. E lá por volta de 510 a.C., nós tivemos um cara que foi fundamental para esse processo, que é o Clístenes, certo? Ele, na verdade, liderou uma revolução contra o último tirano grego que nós tivemos antes, né, da sua governança. Então, o Clístenes foi mais ou menos o responsável por implantar a democracia na Grécia. Mas ainda não estou falando das características da democracia. Quero que você saiba o seguinte, a democracia ateniense também teve uma forma de se defender. E que forma era essa? Qualquer um que ameaçasse o estabelecimento ou desenvolvimento da democracia sofreria um processo chamado de ostracismo. O que é esse ostracismo? É o exílio, é tirar o cara do convívio ateniense, ele seria exilado por 10 anos. Ou seja, se qualquer um tivesse ideias tirânicas, essa pessoa seria exilada, ia sentar lá no banquinho para pensar no que está falando, para deixar de ser besta e vir com tirania para Atenas. Só que aí começa uma situação engraçada. A democracia ateniense, por mais que tenha surgido como uma forma de confrontar, né, os eupátridas, não era para todo mundo. Na verdade, apenas 10% do povo participaria de forma direta desse processo democrático. Por quê? Era para quem a democracia? Você teria voz, né, como povo se você fosse homem, maior de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense, não fosse escravo e de forma alguma fosse um meteco, né? O que é um meteco? É um estrangeiro. Então você não poderia ser
qualquer coisa desse tipo, certo? Então, nesse caso, a própria ideia de democracia ateniense era uma democracia o quê? Elitista. Elitista e uma democracia que não respeitava a participação popular. Olha que coisa complicada. Se você tem o povo que vai tomar as decisões ali e apenas 10% do povo responde por todo mundo, isso aí não vai ser muito legal. Pois é, tanto é que a democracia ateniense sofreu um grande ataque, praticamente uma derrocada em 404 a.C., por causa da Guerra do Peloponeso. Esparta veio e moeu a galera. Agora, eu quero falar para você sobre a democracia em si, mas não do meu ponto de vista, do ponto de vista platônico. Platão, na obra A República, já criticava o sistema democrático, tá? Por quê? Porque vamos aqui observar, numa comparação simples entre a monarquia e a democracia, certo? O que é que a monarquia faz? A monarquia conduz à tirania. Então você vai ter um tirano, certo? Tirano, você tem que saber o significado da palavra tirano para o grego, que não é o mesmo significado de tirano para nós. Tirano, hoje, significa uma pessoa que comete as mais terríveis atrocidades. Aquela pessoa que entra para fazer mal. Tá? Se você pensa em tirano, você pensa no Hitler, você pensa no Mussolini, você pensa no Mao Tse Tung, tá? Você pensa num Salazar, uma coisa assim, beleza? Mas não era o caso do tirano na Grécia. O tirano era aquele que tomava as decisões autocráticas e que não precisava consultar ninguém, tá? Então veja, saiu de uma ideia para outra, mas tudo bem. A democracia levaria à tirania, ou seja, um governo autocrático, autocentrado, no indivíduo apenas, e isso é um problema de certa forma. Agora, o que o Platão abriu os olhos da galera, e até hoje talvez muita gente não tenha percebido, é que a democracia é uma fantasia, certo? E ela é uma fantasia entorpecente. Eu vou explicar para você o porquê disso. Pensa comigo o seguinte, tá? Presta atenção. Eu não quero dizer com isso que a democracia não deva existir. Eu falei no início deste vídeo que a democracia é um meio e não um fim. Então ela está sempre em constante renovação. Veja só, no caso da democracia, o que é que você tem? Você tem um sistema de fé, um sistema de crença. Por quê? Porque você tem ali um representante. Tá aqui, ó. Beleza? Um representante que é eleito por várias pessoas. Tá aqui a pessoinha, beleza? Vou colocar aqui a pessoinha. Jóia. Essas várias pessoas abdicam do seu poder de governar diretamente, ou seja, de ir lá e fazer valer a sua vontade, e elas vão delegar esse poder de representação e de fazer a sua vontade a uma pessoa. E por que eu falei que é um sistema de fé? Porque essas três pessoinhas aqui têm a fé, têm a convicção de que esse indivíduo que apareceu lá na frente, assim, ó, beleza, aqui, ó. Eles têm a fé, a convicção de que esse cara vai representá-los plenamente e de que esse indivíduo não vai governar para si, para os seus interesses, certo? Vai governar para os interesses dessas pessoas aqui. Pois é, esse é o sistema ilusório da democracia, porque você tem que realmente ter muita fé no fato de que você vai dar um voto de confiança para alguém, vai abrir mão do seu direito de decidir para que outra pessoa decida por você, tendo a ilusão de que ela vai representá-lo. O que o Platão falou? O Platão falou o seguinte: enquanto a monarquia conduz à tirania, a democracia acaba conduzindo à oligarquia. Cara,
O Platão falou isso, tipo, um pouquinho depois de ter surgido essa parada, certo? O que é oligarquia, certo? Vamos entender aqui, ó. A oligarquia, você pega olig, ou oligo, do grego, significa o quê? Grupo, certo? E aqui, a oligarquia é o controle do grupo, perfeito? É o controle do grupo. O grupo é que vai controlar, ou seja, uma oligocracia. Então, quem governa não é o indivíduo, não é o poder do povo. O que aparece depois de eleger um representante é o interesse de determinados grupos. E você pode perceber que ao longo da história de nossa democracia sempre foi assim. Quem é eleito aparece como o representante de todos, que vai governar para todos. Porém, você percebe que existem alguns grupos que estão por trás do representante. E esses grupos dão as cartas. Isso vale tanto para uma orientação política de esquerda, quanto uma orientação política de direita. Sempre existem os mesmos grupos que são os donos do poder, que estão por trás. E é por isso que o sistema democrático ganhou tantos adeptos. Existe um vídeo no meu outro canal que eu gravei há algum tempo já explicando algo parecido, que eu chamo de A Democracia é uma Droga. Mas ela não é uma droga porque ela seja um lixo, ela é uma droga porque ela entorpece. Então você pode observar pessoas falando efusivamente sobre democracia e falando, cara, por que tem que fazer valer a democracia? E a democracia é o direito do não sei o quê. A democracia é uma mera fantasia, porque ela dá ao indivíduo a impressão de que aquilo que ele faz pontualmente está fazendo a diferença, certo? E essa impressão se reflete posteriormente. Então você pode imaginar, por exemplo, o cara vai lá, vota, beleza. Quando ele vota, ele acredita que aquele candidato em que ele está votando vai representá-lo como indivíduo. Mas na verdade não. Aquele candidato vai representar o grupo, o oligo, o grupo que, no caso brasileiro, patrocina sua campanha, o grupo que financia as suas benesses e tudo mais. É por isso que a democracia funciona dessa forma. Ela precisa ser ilusória. E por isso que todos os candidatos que aparecem na política são meros fantoches, certo? São personagens de teatro. E quando as pessoas brigam defendendo este ou aquele candidato, elas estão passando uma vergonha gigantesca, porque elas estão acreditando que aquele personagem é um personagem real e que está assim batendo no peito e lutando a favor dessas pessoas. Curtiu o vídeo, cara? Então deixa aí a sua opinião, pode fazer a sua inscrição aqui, tá? É só você clicar aí e ativar as notificações. Até o nosso próximo vídeo, um grande abraço, venha blindar a mente aqui. Força, guerreiro!